O cheiro de bronze quente queima suas narinas enquanto você desce os degraus de pedra polida. Cada passo ecoa como um tambor de guerra nas profundezas do Palácio de Knossos. O óleo das tochas goteja em sua pele, deixando marcas que ardem como pequenas mordidas. Você sente o gosto metálico do medo na boca. Seus dedos tremem ao tocar as paredes decoradas com afrescos de touro saltando. As cores vermelha e dourada parecem pulsar à luz vacilante das chamas. No ar espesso ressoa um som distante, algo entre rugido e lamento, vindo de muito abaixo. Você não deveria estar aqui. Nenhum ateniense deveria descer voluntariamente às entranhas do labirinto sagrado. Mas a escolha foi sua quando se ofereceu como tributo, substituindo sua irmã entre os 7 jovens destinados ao sacrifício. Agora, as sandálias de couro escorregam no chão úmido enquanto você avança pelo corredor que se estreita a cada passo. As paredes começam a mudar. Os afrescos elegantes dão lugar a símbolos mais antigos, gravados diretamente na rocha. Duplos machados entrelaçados, como se dançassem em rituais esquecidos. Você reconhece alguns, marcas de poder real, símbolos da grande mãe que governava estas terras antes mesmo dos primeiros reis micênicos nascerem. O corredor faz uma curva abrupta, você para, respiração suspensa. À sua frente, 3 passagens se abrem como bocas famintas. Cada uma exala um ar diferente. A da esquerda cheira a incenso e flores murchas. A do centro ressoa com um murmúrio constante como água corrente. A da direita silencia até mesmo o bater do seu coração. Uma gota de suor escorre por suas costas. Você sabe que escolher errado pode significar vagar por dias nestas profundezas, até que a fome e a sede façam o que a criatura lá embaixo talvez nem precise fazer. Mas escolher certo, isso pode ser ainda pior. Você fecha os olhos e escuta. Além do seu próprio pulso acelerado, além do crepitar distante das tochas, há algo mais. Um padrão rítmico, como batidas duplas de martelo contra a bigorna. Vem da passagem do meio. A morte tem seu próprio compasso aqui. Se essa história já fez você sentir o peso dessa escuridão ancestral correndo por suas veias, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui, todos os dias, você vai conhecer histórias que atravessam séculos, e algumas que talvez nem deveriam ser contadas. Inscreva-se e caminhe conosco para dentro da próxima. No momento em que seus pés tocam o limiar da passagem central, você ouve o primeiro rugido real ecoando das profundezas. E ele não vem de onde você pensava. 3 dias atrás, você ainda caminhava pelas ruas empoeiradas de Atenas, observando os preparativos para mais um tributo sombrio a Creta. As famílias choravam nos pátios das casas, sabendo que 7 de seus filhos e 7 de suas filhas seriam escolhidos por sorteio para alimentar a fome do rei Minos. O imposto de sangue, pagamento pela morte de Androgeu, filho do rei cretense, morto em solo ateniense há uma geração. Você lembra da expressão de terror no rosto de sua irmã quando seu nome saiu da urna de bronze. Lembra de como se levantou entre a multidão e gritou que iria em seu lugar. O silêncio que se seguiu ainda ecoa em seus ouvidos, mais ensurdecedor que qualquer grito. Agora, caminhando pela passagem que escolheu, você compreende por que os cretenses construíram este lugar. Não é apenas uma prisão para a criatura nascida da união blasfema entre Pasífae e o touro branco de Poseidon. É um templo. Cada pedra foi colocada segundo padrões sagrados. Cada curva do caminho segue as linhas de força que os antigos sacerdotes traçaram nas estrelas. As paredes aqui são mais lisas, polidas por gerações de mãos que as tocaram em busca de direção. Você passa os dedos pelas ranhuras e sente algo estranho, uma vibração quase imperceptível, como se a própria rocha respirasse. Os duplos machados gravados na pedra parecem tremular à luz da sua tocha, criando a ilusão de movimento. É então que você a vê, enrolada em um nicho esculpido na parede, uma meada de fio. Não é o linho comum que você esperaria, mas algo vermelho escuro que brilha com luz própria. O fio de Ariadne. Todos os atenienses conhecem a lenda da princesa cretense que ajudou o herói Teseu a escapar depois de matar o Minotauro.
Mas este fio é diferente do que contam as histórias. Quando você o toca, uma sensação fria percorre seus dedos. O fio pulsa como uma veia e por um momento você jura sentir um coração batendo em algum lugar distante. Você o desenrola cuidadosamente, amarrando uma ponta em um dos machados gravados na entrada da passagem. O fio se estende, aparentemente infinito, brilhando com uma luz que não vem do fogo da sua tocha. Um pensamento perturbador cruza sua mente. E se este fio não foi deixado aqui para ajudar você a sair, mas para guiar algo até você? O som das batidas duplas fica mais forte conforme você avança. 2 golpes, pausa. 2 golpes, pausa. Como um coração gigantesco marcando um tempo que não pertence a este mundo. As sombras dançam nas paredes e você percebe que algumas delas se movem independentemente da luz da sua tocha. No chão, começam a aparecer marcas, não de cascos como você esperaria, mas de pés humanos descalços. Pegadas que brilham fracamente na escuridão, como se quem as deixasse carregasse luz na própria pele. A passagem se abre em uma câmara circular e você para examinar o que encontrou. 12 túneis se ramificam a partir deste ponto central, cada um marcado com símbolos diferentes. Acima, o teto forma uma cúpula perfeita, onde estão pintadas constelações que você não reconhece. Estrelas que talvez só brilhem sobre Creta, ou talvez sobre mundos que existem apenas na mente dos antigos arquitetos deste lugar. No centro da câmara há um altar baixo de mármore negro. Não há sangue sobre ele, mas manchas escuras que sugerem que o vermelho, uma vez, correu abundante por suas ranhuras. À volta do altar, pequenas oferendas deixadas por outros que passaram por aqui antes de você. Moedas, joias, pequenas estatuetas de bronze representando touros e sacerdotisas dançantes. Você se aproxima e vê algo que faz seu sangue gelar. Entre as oferendas há ossos pequenos, não humanos, mas de pássaros, corvos a julgar pelo tamanho. Todos com o crânio perfurado por 2 furos pequenos e precisos, como se algo os tivesse mordido com caninos afiados. Os furos formam um padrão, sempre 2, sempre perfeitamente alinhados. Como as batidas que você escuta ecoando pelas paredes. Você pega um dos crânios e o examina à luz da tocha. O osso está polido, quase lustrado, como se tivesse sido carinhosamente cuidado por muito tempo. Na base do crânio, alguém gravou uma única palavra em grego antigo, oráculo. Cada corvo morto foi um mensageiro, e suas mortes foram profecias. O fio vermelho ainda pulsa em suas mãos, quente agora, quase febril. Quando você o segura contra um dos crânios perfurados, ele brilha mais intensamente, como se reconhecesse algo familiar na morte antiga. As pegadas no chão continuam, mas agora há outras marcas, arranhões profundos na pedra, como se garras ou chifres tivessem riscado o mármore em momentos de fúria. Você escolhe o túnel que a intuição sussurra ser o correto, aquele marcado com o símbolo do duplo machado, mas invertido, como se refletisse em águas escuras. As batidas ficam mais altas conforme você se afunda mais no coração do labirinto. 2 golpes, pausa. 2 golpes, pausa. O ritmo hipnótico faz você quase esquecer de manter a mente alerta. Nas paredes deste novo túnel, os afrescos voltam, mas são diferentes dos da entrada. Aqui, as figuras humanas estão transformadas, algumas com chifres, outras com cascos, todas dançando em círculos eternos ao redor de uma figura central que permanece sempre na sombra. O duplo machado aparece nas mãos de cada dançarino, mas o cabo está quebrado, como se o próprio poder estivesse rachado. Você para abruptamente. Na sua frente, gravado em letras que brilham com a mesma luz do fio vermelho, há uma frase em grego que faz seu coração disparar. O touro desperta quando a lua se parte. Embaixo das palavras, alguém desenhou uma lua crescente, com uma rachadura no meio, e dessa rachadura escorre algo que parece sangue. Você toca as palavras gravadas na parede e elas são quentes, como se tivessem sido escritas há poucos momentos. A tinta, se é que é tinta, ainda está úmida. Quando você retira a mão, suas pontas dos dedos estão manchadas de vermelho escuro, a mesma cor do fio que você carrega. O cheiro é inconfundível, sangue fresco. As batidas duplas param de repente.
O silêncio que se segue é mais aterrorizante que qualquer som. Você segura a respiração e escuta, mas o labirinto agora é um túmulo silencioso. Até mesmo o crepitar da sua tocha parece abafado, como se a própria escuridão tivesse engolido todos os sons. Você continua pelo túnel, seguindo as pegadas que agora se misturam com outras marcas no chão. Há rastros de algo sendo arrastado, longos sulcos paralelos que sugerem algum objeto pesado puxado por estas passagens. Entre os sulcos, pequenas poças de um líquido escuro que reflete a luz da tocha como olhos perdidos na treva. O túnel se divide novamente, mas desta vez há um sinal claro de qual caminho seguir. No chão, alinhados perfeitamente, estão mais crânios de corvos, uma trilha de morte que se estende pela passagem da direita. Cada crânio aponta na mesma direção, como se os pássaros, mesmo mortos, ainda servissem de guias para quem soubesse ler seus sinais. Você os segue e o duplo machado nas paredes começa a mudar. Agora, as lâminas estão viradas para baixo e das pontas escorrem gotas pintadas que se acumulam em pequenas piscinas no chão do afresco. O símbolo não é mais de poder, é de derramamento, de sacrifício. A trilha de crânios leva você a uma escada em espiral que desce mais fundo do que sua tocha consegue iluminar. As paredes aqui são diferentes, rocha natural, não o mármore polido dos níveis superiores. Você pode sentir a idade destas profundezas, como se tivesse chegado às fundações do próprio mundo. O ar fica mais denso, carregado de umidade e algo mais, um odor animal, selvagem, que faz cada instinto primitivo em você gritar para correr. Mas você não pode correr. O fio vermelho se estende atrás de você como uma linha de vida, mas também como uma corrente. Você percebe com horror crescente que o fio está começando a esquentar, quase queimando sua pele. Quando você tenta soltá-lo, ele gruda nos seus dedos como se fosse parte de você. Na base da escada, você encontra o terceiro sinal. Não é um objeto ou uma frase, mas um som, ou melhor, a ausência dele. Há uma câmara à sua frente onde o eco da sua respiração simplesmente desaparece, como se o próprio espaço engolisse qualquer som que ousasse existir ali. No limiar desta câmara, gravado no chão, está o símbolo da lua partida, mas agora você pode ver que não é apenas rachada. Ela está sangrando luz. Você dá um passo em direção à escuridão silenciosa e no exato momento em que seu pé toca o símbolo lunar, as batidas duplas recomeçam, mas não das profundezas. Elas vêm de cima, como se algo gigantesco caminhasse pelo teto, seguindo você. A câmara silenciosa se revela maior do que você imaginou quando finalmente ousa levantar a tocha. As paredes se curvam para cima, formando uma abóboda natural que desaparece na escuridão. Mas o que faz seu sangue gelar não é o tamanho do espaço, são as centenas de crânios de corvos que cobrem o chão como um tapete macabro de ossos brancos. O fio vermelho em suas mãos começa a pulsar com mais violência, sincronizado com algo que você ainda não pode ver. Você compreende agora, não é um fio comum, mas uma veia, uma artéria arrancada de algo vivo e transformada em guia. Cada pulso é uma batida do coração ao qual ela uma vez pertenceu, um coração que ainda bate em algum lugar nestas profundezas. As pegadas humanas que você seguiu se tornam mais claras aqui, impressas no pó de ossos moídos. Mas agora você vê que elas não são de alguém caminhando, são de alguém dançando. Os pés nus giraram em círculos rituais, criando padrões espirais que convergem para o centro da câmara. E no centro, você finalmente vê o altar verdadeiro. Não é de mármore como o que encontrou antes. Este é feito de chifres, centenas de chifres de touro entrelaçados para formar uma estrutura que se eleva como uma árvore retorcida. Entre os chifres, o duplo machado aparece novamente, mas agora cada lâmina é de obsidiana negra, polida até brilhar como espelhos escuros. Nos reflexos, você vê não seu próprio rosto, mas fragmentos de outros rostos, jovens como você, atenienses que vieram antes e dançaram a mesma dança mortal.
As batidas no teto ficam mais intensas, pedaços de pedra começam a cair e você percebe que não é som de passos, é som de chifres batendo contra a rocha, tentando quebrar a barreira que separa os níveis do labirinto. A criatura sabe que você está aqui e está abrindo caminho até você. Você se aproxima do altar de chifres e vê a profecia gravada em suas bases se cumprindo. A frase, "O touro desperta quando a lua se parte", não era sobre a lua no céu, era sobre o reflexo da lua nas lâminas de obsidiana. E agora, conforme sua tocha se move, o reflexo se divide, criando a imagem de uma lua rachada que sangra a luz pelas fissuras. O fio em suas mãos está tão quente que começa a queimar, mas você não consegue soltá-lo. Ele se estica em direção ao altar, como se fosse magnetizado pelo poder antigo que reside nos chifres entrelaçados. Você percebe que foi trazido aqui não como tributo, mas como participante. O labirinto não é uma prisão, é um ritual, e você é a oferenda final que faltava para completá-lo. Os crânios de corvos no chão começam a se mover, rolando em direção às paredes como se empurrados por uma força invisível. No espaço vazio que deixam, símbolos brilham no chão, círculos concêntricos marcados com duplos machados, todos apontando para onde você está parado. O teto se rompe com um estrondo ensurdecedor. Pedras despencam como chuva mortal enquanto algo imenso irrompe através do teto destruído. Você rola para o lado, protegendo a tocha contra o peito, e quando a poeira baixa o suficiente para ver, seus olhos se arregalam de terror e compreensão. Não é o minotauro das lendas que cai na câmara com um baque que faz a terra tremer. A criatura que se ergue diante de você é muito mais antiga, muito mais errada. Tem o corpo de um homem, mas ampliado para o tamanho de um gigante, coberto de pelos negros que brilham como seda molhada. A cabeça é de touro, sim, mas os olhos são completamente humanos, azuis como o mar que cerca Creta, e estão cheios de uma inteligência terrível e uma tristeza infinita. Esta não é uma fera, é uma divindade caída. O fio vermelho em suas mãos queima tanto que você grita, mas em vez de soltá-lo, você compreende sua verdadeira função. Não é uma corda para guiá-lo para fora, é uma ligação. A artéria que liga você ao coração desta criatura, ao próprio centro do labirinto. Você foi chamado aqui não para morrer, mas para testemunhar, para se tornar parte da dança eterna. A criatura não ataca, em vez disso, ela se move com uma graça impossível para algo tão grande, circundando você em passos que ecam o padrão das pegadas que você seguiu. Ela está dançando, e os duplos machados de obsidiana no altar começam a vibrar em resposta, emitindo um som cristalino que ressoa através dos seus ossos. Você percebe que os corvos não eram apenas oráculo, eram testemunhas. Cada um dos crânios que você encontrou pertencia a um pássaro que presenciou esta dança, que carregou fragmentos desta verdade para o mundo exterior nas poucas vezes que conseguiram escapar do labirinto. Mas o peso do conhecimento sempre os matava, perfurando suas pequenas cabeças com a pressão de uma verdade grande demais para ser contida. A criatura para diante de você e inclina a cabeça. Quando ela fala, sua voz é como o rugido distante do mar contra rochas antigas. Você veio substituir sua irmã, mas não compreende ainda o que isso significa. As palavras ecoam na câmara e você vê as lâminas de obsidiana refletindo não mais fragmentos de rostos, mas memórias inteiras. Você vê jovens atenienses de gerações passadas chegando a este mesmo lugar. Vê alguns correndo em terror, outros dançando até a exaustão, alguns simplesmente desaparecendo na escuridão mais profunda do labirinto. O tributo não é morte, continua a criatura, é transformação. Creta não devora seus filhos, ela os adota. O fio vermelho finalmente se solta das suas mãos, mas não cai.
Em vez disso, ele flutua no ar, conectando você à criatura numa linha de luz pulsante. Você sente o coração dela batendo em sincronia com o seu. 2 batidas. Pausa. 2 batidas. E compreende que nunca houve apenas um minotauro. Houve dezenas. E você está prestes a se tornar o próximo. Não, você sussurra, mas sua voz ecoa estranhamente na câmara, como se já não fosse completamente sua. O fio vermelho pulsa mais brilhante e você sente algo mudando dentro do seu peito, seu coração começando a bater no mesmo ritmo duplo que marca os passos da criatura. A criatura, que você agora percebe ser jovem, talvez não muito mais velha que você, balança a cabeça com tristeza infinita. Eu também disse não uma vez. Meu nome era Alexios. Vim de Atenas há 20 anos, no lugar da minha irmã mais nova, exatamente como você. As lâminas de obsidiana mostram a verdade nas suas superfícies. Dezenas de jovens ao longo dos séculos, todos chegando a esta câmara, todos fazendo a mesma escolha impossível. O labirinto não é apenas uma prisão para o Minotauro, é um incubatório, um lugar onde deuses antigos criam novos guardiões para seus segredos. A maldição de Minos não era punir Atenas com morte, explica Alexios, era criar uma linhagem de guardiões. Nós protegemos algo muito mais antigo que Creta, algo que dormia aqui desde antes dos primeiros humanos a aprenderem a fazer fogo. Você olha ao redor da câmara e finalmente vê o que estava escondido nas sombras além do altar de chifres. Um poço. Não um poço comum, mas uma abertura no próprio tecido da realidade, de onde escapa uma luz que não deveria existir, luz que dói para olhar, luz que sussurra segredos em línguas que precedem todas as palavras conhecidas. O que está lá embaixo? Você pergunta, embora uma parte de você já saiba a resposta. O primeiro sonho, Alexios responde, o pesadelo do qual todos os outros pesadelos nasceram. Quando os humanos começaram a sonhar, abriram uma porta. Nós a mantemos fechada. O fio vermelho se estica agora entre você e o poço, e você compreende sua verdadeira origem. Não é uma veia de criatura viva, é parte da própria teia que mantém a realidade coesa neste lugar. Cada novo guardião adiciona uma linha à trama, fortalece a barreira entre o mundo dos homens e o abismo dos sonhos primordiais. Mas há um preço. A transformação não é apenas espiritual, é física. Você pode sentir seus ossos começando a alongar, seus músculos expandindo. Em poucos minutos, você será grande demais para sair do labirinto, destinado a caminhar por estes corredores pelos próximos 20 anos, até que outro jovem ateniense chegue para substituí-lo. Há uma escolha, Alexios sussurra, e nos seus olhos humanos você vê uma esperança desesperada. Sempre há uma escolha, mas alguém precisa ficar. Alguém sempre precisa ficar. Ele se inclina e toca sua testa com um dedo que é grande como uma lança. Nas suas últimas memórias humanas, você vê o que ele está oferecendo. Uma fuga, mas apenas se você puder encontrar outro para tomar seu lugar. A transformação acelera, seus chifros começam a crescer. A dor da transformação é além de qualquer coisa que você já experimentou, como se seus ossos fossem ferro sendo reforjado em forjas divinas. Mas pior que a dor física é a clareza mental que vem com ela. Conforme seu corpo cresce e se transforma, sua mente se expande, tocando verdades que a humanidade comum não consegue suportar. Você vê o labirinto como ele realmente é, não apenas pedra e corredor, mas uma máquina viva feita de símbolos e sangue, projetada pelos primeiros reis sacerdotes para conter algo que escapou dos sonhos primordiais da criação. Cada duplo machado gravado nas paredes é uma âncora, cada gota de sangue derramado aqui fortalece os selos que mantêm a porta fechada. Posso parar isso, Alexios sussurra, sua voz agora misturada com o som de vento através de cavernas infinitas. Posso inverter sua transformação e guiá-lo para fora.
mas apenas se você trouxer outro em seu lugar. Sua irmã ainda está em Atenas, esperando pelo seu retorno. A sugestão atinge você como um raio. Sua irmã pequena, de apenas 15 anos, com medo de fantasmas na escuridão. Trazê-la para este lugar seria condená-la ao mesmo destino que você está enfrentando. Mas recusar significa aceitar 20 anos de solidão e monstruosidade, 20 anos protegendo um segredo que lentamente corrói sua sanidade. Através do fio vermelho que ainda conecta vocês, você sente as memórias de Alexios. 20 anos de caminhadas solitárias por corredores sem fim. 20 anos ouvindo sussurros do poço, sussurros que prometem poder ilimitado em troca de apenas alguns momentos de descuido. 20 anos se tornando mais monstro que homem, até que a única coisa humana que resta são os olhos. Mas você também sente algo mais nas memórias dele, os momentos de paz, quando ele caminha pelos jardins superiores do labirinto que poucos conhecem, onde flores impossíveis crescem alimentadas pela luz estranha que vaza do poço. Os momentos quando ele salva viajantes perdidos que se aventuram muito fundo nas cavernas de Creta, guiando-os para a segurança sem nunca ser visto. Os momentos quando ele é não um monstro, mas um guardião. Há uma terceira escolha. Você percebe, de repente, as palavras saindo da sua boca com uma voz já mais profunda, mais ressonante. Alexios para de se mover, seus olhos se arregalando. Do que você está falando? Você olha para o fio vermelho que os conecta e compreende algo que talvez nenhum dos guardiões anteriores tenha percebido. O fio não é apenas uma ligação, é uma possibilidade de divisão. Se dois guardiões compartilhassem o fardo, talvez a transformação não precisasse ser tão completa. Talvez pudessem manter mais de sua humanidade. Fique comigo, você diz, não por 20 anos, mas para sempre. Dois guardiões, dividindo o peso, dividindo a solidão. O poço atrás de vocês pulsa com uma luz mais intensa, como se a própria escuridão primordial estivesse reagindo à possibilidade. A decisão ressoa através do labirinto como um terremoto silencioso. As paredes tremem, não com destruição, mas com reconfiguração. Os duplos machados gravados na pedra começam a brilhar com luz própria, seus cabos se unindo em padrões novos que nunca existiram antes. O próprio labirinto está se adaptando à escolha impossível que vocês fizeram. Alexios olha para você com uma mistura de esperança e terror. Isso nunca foi tentado, não sabemos o que acontecerá. Você sente a transformação pausar, seu corpo suspenso entre humanidade e monstruosidade. Seus chifres pararam de crescer, mas não desapareceram. Seus músculos se expandiram, mas não ao ponto de torná-lo irreconhecível. Você é algo novo, nem completamente humano, nem completamente besta. Um guardião que ainda pode lembrar o que é caminhar sobre o sol. O fio vermelho entre vocês se multiplica, criando uma teia complexa que se estende não apenas entre vocês dois, mas conectando com cada duplo machado nas paredes. Vocês se tornam parte da arquitetura viva do labirinto, guardiões que podem se mover livremente, mas nunca verdadeiramente escapar. O peso é menor, Alexios sussurra, maravilhado. Posso sentir minha mente voltando. As vozes do poço estão mais fracas. Vocês caminham juntos até a borda do poço primordial. A luz que escapa dele agora parece menos violenta, contida pela força dupla da vigília compartilhada. No fundo, formas impossíveis se movem, fragmentos de sonhos que precedem a consciência, pesadelos que existiam antes que houvesse mentes para sonhá-los. Mas eles permanecem no fundo, incapazes de subir enquanto vocês mantêm guarda. Sua família em Atenas, Alexios diz suavemente, eles pensarão que você morreu. Você fecha os olhos e sente a verdade disso. Sua irmã chorará, seus pais farão oferendas aos deuses pelos mortos. Você se torna uma memória, um nome sussurrado em orações. Mas ela viverá, eles todos viverão, protegidos por um sacrifício que nunca conhecerão.
mas há um novo pensamento em sua mente transformada. Se 2 guardiões podem dividir o fardo melhor que um, então talvez outros possam escolher o mesmo, não forçados pelo destino ou maldição, mas por escolha própria, voluntários que compreendem o peso e decidem carregá-lo juntos. Vocês sobem pelas escadas em espiral, deixando o poço para trás, mas nunca muito, nunca. Nos níveis superiores do labirinto, você descobre câmaras que Alexios manteve habitáveis durante seus 20 anos de solidão, lugares onde a luz filtra através de fendas na rocha, onde a água fresca brota de nascentes subterrâneas, onde é possível lembrar, por momentos preciosos, do que significa ser humano. Isso não é o fim, você percebe, olhando através de uma dessas fendas para o céu estrelado de Creta. É um novo começo. Mas mesmo enquanto fala essas palavras, você sente algo se movendo nas profundezas mais escuras do labirinto. Algo que nunca foi contido pelo poço. Algo que sua presença dupla pode ter acidentalmente despertado. A verdadeira vigília está apenas começando. 6 meses depois, você caminha pelas câmaras superiores com passos que balançam entre humano e divino. A transformação se estabilizou em algo único. Você manteve sua aparência quase humana, mas seus sentidos se expandiram além dos limites mortais. Pode ouvir cada sussurro das profundezas, sentir cada tremor da realidade quando algo no poço se move inquieto. Alexios está diferente também. 20 anos de solidão deixaram cicatrizes que não podem ser completamente curadas, mas a companhia trouxe de volta aspectos de sua humanidade que ele pensava ter perdido para sempre. Às vezes, vocês falam sobre Atenas. Outras vezes, vocês simplesmente caminham em silêncio companheiro, 2 guardiões de um segredo que o mundo não pode conhecer. Mas hoje é diferente. Hoje, você ouve passos familiares ecoando através das passagens superiores, não de outro tributo ateniense, mas de alguém que veio por escolha própria. Uma jovem de cabelos escuros que carrega uma tocha e caminha com determinação através dos corredores que você uma vez percorreu em terror. Ela encontra vocês na câmara onde tudo começou, onde o fio vermelho ainda brilha enrolado no altar. Mas seus olhos não mostram medo, mostram compreensão, conhecimento. Ela sabe exatamente o que está procurando. Eu sonhei com este lugar, ela diz simplesmente. Sonhei com vocês 2, sonhei com o poço. Você e Alexios trocam olhares. Isso não deveria ser possível. O labirinto protege seus segredos, mantém suas verdades longe do mundo exterior. Mas algumas mentes, vocês descobrem, são naturalmente sintonizadas com as frequências impossíveis que ecoam destas profundezas. Sou Cassandra de Troia, ela continua, filha de Príamo, abençoada com visões por Apolo e amaldiçoada a nunca ser acreditada. Mas aqui, minhas visões fazem sentido. Ela se aproxima do altar onde o duplo machado de obsidiana reflete não mais apenas memórias, mas possibilidades futuras. Nas superfícies espelhadas, você vê flashes de outros como ela, jovens de todas as terras do Mediterrâneo que são tocados pelos mesmos sonhos, chamados pela mesma necessidade de proteger o mundo de verdades antigas demais para serem compreendidas. Vocês começaram algo, Cassandra sussurra, tocando o fio vermelho que imediatamente reage à sua presença, estendendo um novo filamento em sua direção. Uma nova ordem de guardiões, não forçados pela maldição ou tributo, mas unidos pela escolha. O labirinto treme suavemente, não com instabilidade, mas com crescimento. Novas passagens se abrem, novos símbolos aparecem nas paredes, duplos machados que não estão mais quebrados, mas entrelaçados em padrões de força compartilhada. O próprio lugar está evoluindo, adaptando-se à realidade de múltiplos guardiões trabalhando em harmonia. Vocês descem juntos para as profundezas, 3 agora em vez de 2. O poço primordial parece ainda mais contido, sua luz estranha mais estável. No fundo, as formas impossíveis se agitam menos, como se soubessem que sua prisão acabou de se tornar muito mais forte. Conforme vocês se posicionam ao redor da borda, o fio vermelho forma uma pria triangular entre vocês, e você percebe a verdadeira revelação. O labirinto nunca foi sobre conter o Minotauro.
Foi sempre sobre criar uma nova espécie de guardião para um mundo que está prestes a precisar deles mais do que nunca.